Bom, vamos resolver então o problema que envolve uma bomba de calor, a CO2, que é mostrado aqui embaixo. No compressor, o CO2 entra a 3.000 MPa, 3.000 kPa e 0 graus Celsius. E sai a 6.000 kPa, 60 graus Celsius. Na válvula de expansão, o refrigerante entra a 6.000 kPa e 15 graus Celsius. E sai a 3.000. Determine, na letra A, o rendimento isentrópico do compressor. Letra B, o superaquecimento. Letra C, subresfriamento. Letra D, o diagrama pH. Letra E, o COP. Para a gente calcular o COP, bem como o superaquecimento, o subresfriamento, o rendimento isentrópico, nós vamos precisar então das propriedades nos 4 pontos. Então, já preparei essa tabela aí para organizar as nossas propriedades. Não necessariamente vamos ter que preencher todas as propriedades. Então, no primeiro ponto, que é a entrada do compressor, nosso ponto 1, a gente tem, então, o CO2 entrando a 3.000 e 0 graus Celsius. 3.000 e 0 graus Celsius, a gente pode olhar na tabela de saturação para o CO2. Tabela de saturação para o CO2, a 0 graus Celsius, a gente tem uma temperatura a 3.000, a 3.000 kPa, nós vamos estar com uma temperatura próxima aí entre menos 6 e menos 4. Se ele está a 0 graus Celsius, quer dizer que ele está superaquecido. Se a gente vier então na tabela do vapor superaquecido de CO2, nós temos então aqui 3.000, temos uma linha aqui de 0 graus Celsius, nós temos ali a entalpia de 329,32 e o nosso S de 1,2416. Então aqui nós temos ponto 1, 0, 3.000, 329,3 e um S de 1,2416. Ok? Como a gente está aqui na região de vapor superaquecido, a gente sabe que o título é indefinido. Ok? Bom, ele fala que na saída do compressor temos 6.000, mas eu vou anotar aqui 6.000 e 60. Então já me deu duas propriedades termodinâmicas para a saída do compressor. Okay? Então na saída do compressor, nós temos então 6.060, nós vamos ter aqui 370,54 e uma entropia de 1,2789. Então 370,24. 370,5 e 1,2789. Como ele também está na região de vapor superaquecido, o título também é indefinido. Ok? Bom, então nesse caso nós podemos dizer que é um ciclo de geração real, uma vez que o compressor não é isentrópico. No ponto 3, ele fala que o compressor sai como líquido, sai a 6.000 kPa e 15 graus Celsius. A 6.000 kPa, vocês podem olhar aqui que a minha temperatura é de 21,98. Eu vou anotar essa temperatura aqui, temperatura de saturação, porque minha temperatura de condensação vale 21,98. Ok? Como ele falou que a gente tem a temperatura na saída do compressor de 15 graus Celsius, ele está como líquido subresfriado. A gente não tem na nossa tabela uma tabela de líquido subresfriado. Porém, como na região ali do líquido comprimido as propriedades variam muito pouco com a pressão, nós podemos aproximar as propriedades então do líquido subresfriado a 6.000 kPa a 15 graus Celsius pelo líquido saturado a 15 graus Celsius. Então, se eu pegar aqui o líquido saturado a 15 graus Celsius, nós vamos ter aqui então 15 graus, nós vamos estar aqui entre 14 e 15, então podemos fazer a nossa média direta aqui, a interpolação vai dar a média direta, vai estar entre 124 ponto 124,13
e 130,11. Dá as entalpias então de 127,12. No ponto 4, né? A gente pode olhar de novo aqui na tabela de superaquecido, vapor superaquecido, né? Para a gente descobrir a nossa temperatura aqui sem necessidade de interpolar. 3.000, a temperatura de saturação corresponde a menos 5,55. Então aqui no ponto 4 eu tenho menos 5,55, 3.000. O processo de expansão, processo 3,4, é isoentálpico. Sabemos aqui que no ponto 3, como ele está líquido subresfriado, o título também é indefinido. E as propriedades aqui, S3, S4 e os X4 não são importantes aí para o meu problema. Então não vou precisar gastar meu tempo aí preenchendo essas informações, uma vez que eu vou ter que fazer cálculos, ter que fazer médias ou então interpolações. Se fosse uma propriedade de leitura direta, a gente poderia ler. Okay? Bom, de posse dessas informações aí, a gente já pode começar a responder as primeiras questões. Na letra A, então ele pede o rendimento isentrópico do compressor. O rendimento isentrópico do compressor, eta e C, é a razão entre o trabalho do compressor, caso ele fosse ideal, dividido pelo trabalho do compressor, caso ele fosse real. Ok? O trabalho do compressor ideal, né, é a vazão máxima, entalpia, né, do ponto 2, caso ele fosse ideal, menos entalpia do ponto 1. E o trabalho do compressor real é o H2 menos o H1. Ok? Como eu tenho então vazão máxima dos dois termos, eu posso cortar. Nosso rendimento isentrópico então vai ser função do H2, do H1 e do H2S. O H2S eu não tenho. O H2S eu teria que olhar na tabela para a mesma pressão do ponto 2, porém usando a mesma entropia do ponto 1. Então se eu vier aqui na minha tabela de saturação, a 6.000, né, 1.2416 vai estar entre 40 e 60 graus. Né? Então tem que interpolar entre esses dois pontos. Interpolando aí, a gente encontra uma entalpia de 358,5. Então H2S igual a 358,5 kJ por quilograma. Então eu posso agora substituir ali os meus dados e achar o meu rendimento isentrópico do compressor. Ficamos então com 358,5 menos 329,3 dividido por 370,5 menos 329,3. Isso vai dar um valor em decimal, né? Que a gente pode multiplicar por 1.000 para achar em percentual. Multiplicar por 100 para achar em percentual. Achamos aí então um rendimento isentrópico de 70,9%. Ok? Na letra B, ele pede então o superaquecimento. O superaquecimento é a diferença entre a temperatura na entrada do compressor e a temperatura de evaporação. A temperatura de evaporação é menos 5,5, né? Então, e a nossa temperatura da entrada do compressor é 0 graus. Então eu posso escrever que o meu ΔT, ou a grau de superaquecimento, ou a temperatura de superaquecimento, no nosso caso aqui, a temperatura 1 menos a temperatura 4. Ok? Então a gente tem então 0 menos 5,5. Temos um superaquecimento então de 5,5 graus Celsius. Okay?
Na letra C, ele pede o subresfriamento, né? O subresfriamento é a diferença entre a temperatura, o grau de subresfriamento, entre a temperatura de condensação e a temperatura do ponto 3. Algumas literaturas invertem aqui e o superaquecimento é um negativo, né? Então, nesse caso aqui, minha temperatura de condensação vale 21,98 menos 15. Nós encontramos, então, um subresfriamento de 6,98 graus Celsius. Na letra D, ele pede, então, o esboço do diagrama pH. No esboço do diagrama pH, eu preciso colocar, então, o nosso subresfriamento e o superaquecimento, né? Então, se meu ciclo fosse ideal, eu teria o meu ponto 1 aqui em cima da linha, né? Como ele é um ciclo que tem superaquecimento, então a gente pode, então, ele vai ficar um pouquinho mais para fora aqui. Então, meu ponto 1, ele está para fora aqui, tem o processo de aquecimento. Minha linha, meu condensador aqui, o processo 2,3, é um processo a pressão constante, então uma linha horizontal. Depois o meu processo de expansão. Então esse aqui seria o meu diagrama. Essa diferença aqui, que é pressão e que é entalpia. Essa diferença aqui entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, essa diferença aqui é o superaquecimento e essa diferença aqui é o subresfriamento, ok? A minha temperatura de condensação, né, é uma curva, então, que vai passar aqui, ó. Essa linha verde, então, seria a temperatura de condensação. Bom, por último, ele pede, então, o COP. Para a gente calcular o COP, então, na letra E, ele falou que é uma bomba de calor, né? Então eu vou calcular o COP da bomba. O COP da bomba é a razão entre o calor que está sendo rejeitado no condensador, ou o calor que você está usando para aquecimento, dividido pelo trabalho, né? Esse calor aqui pode ser escrito como M.H2 menos H3. E o trabalho do compressor é vazão máxima, entalpia na saída, menos entalpia na entrada, que é o H2 menos H1. Se eu, então, cortar aqui as vazões máximas, o COP vai ser a razão entre o H2 menos o H3 dividido pelo H2 menos o H1. Vou pegar um outro pedaço de papel aqui. Então, o nosso COP o H2 menos H3. Então, temos 370,5 menos 127,12 dividido por 370,5 menos 229,3. Vamos dar um COP de 5,9. Ou seja, para cada 1 kW de energia elétrica que eu fornecer, eu consigo produzir 5,9 kW de energia, de calor ao meu ambiente a ser aquecido.